Seja bem-vindo a mais um vídeo de estratégia semanal do Banco Inter. Entramos agora nesta segunda semana das duas que tínhamos falado que iríamos precisar para avaliarmos melhor qual seria o sentimento do mercado neste final de 2023 e também início de 2024, ainda que estejamos bastante positivos em relação àquilo que será o ano de 2024 e precisaríamos destas duas semanas, exatamente porque o mercado se encontrava naquela situação de impasse causada pela tensão geopolítica no Médio Oriente, pelas ilhas das obrigações, bancos centrais e inflação que estão intimamente ligadas e também pelos resultados empresariais do terceiro trimestre. E o que vimos na semana passada foi que, na parte geopolítica, o conflito se manteve sem nenhuma reação exageradamente agressiva de nenhuma das partes e então precisamos também desta próxima semana para ganharmos tempo para percebermos quais serão os próximos movimentos e neste campo temos o tempo a nosso favor. Quanto mais tempo se prolongar esta situação em que não há nenhuma ação agressiva por nenhuma das partes, melhor é para o contexto geopolítico e também para o mercado. Na semana passada tivemos ainda a reunião do BCE, onde vimos o Banco Central Europeu a manter as taxas de juros após 10 subidas consecutivas neste ciclo tão agressivo que vimos desde 2022 e vimos também um BCE bastante mais suave no seu discurso, a falar mais da debilidade do crescimento do que propriamente da rigidez da inflação e então pareceram boas notícias para o mercado trazidas pela parte do BCE. E depois, também na própria quarta-feira, o PIB americano foi publicado. Já se esperava que fosse um dado potente, onde vimos um crescimento de 4,9% no terceiro trimestre. No entanto, pudemos ver nesta publicação o deflator do PIB, que saiu 3,4% e que se encontra já a um nível bastante mais compatível com aquilo que são os níveis das taxas de juros por parte da Reserva Federal. E é isto que nos leva para esta semana em que entramos agora, onde teremos a reunião da Fed na quarta-feira e existe o risco de que vejamos uma Fed um pouco mais agressiva na sua postura, isto depois de termos visto um PIB tão forte no terceiro trimestre, mas por outro lado vimos então o tal deflator do PIB a desacelerar e a situar-se já num ponto mais agradável em relação às taxas de juros da Fed e também os Estados Unidos têm neste momento uma inflação de 3,7%, que é um número bastante compatível com as taxas de juros nos 5,25%, 5,50%, onde estão neste momento as taxas de juros da Fed. No entanto, este risco de termos uma Reserva Federal mais agressiva na quarta-feira é um risco que se mantém em aberto. E nesta semana teremos ainda será praticamente dividida em três fases. No início da semana, segunda e terça-feira, teremos dados dos preços, teremos a inflação na Alemanha na segunda e na terça-feira a inflação europeia, ambas a desacelerar. Teremos quarta-feira a reunião da Fed, quinta-feira o Banco de Inglaterra e o Banco da Noruega, em que esperamos que os três bancos centrais mantenham as taxas de juros inalteradas e depois no final da semana teremos dados do emprego americano, onde veremos um certo arrefecimento no mercado de trabalho americano, mais pelo lado da criação de emprego do que pelo lado da taxa de desemprego. E, portanto, esperamos que os dados que saem na próxima semana mostrem ou deem mais algum ânimo ao mercado e o deixem respirar um pouco. E, portanto, esta segunda semana, para além destes resultados, destes dados que vão saindo, será também importante para termos uma amostra mais significativa de resultados empresariais do terceiro trimestre, que continuarão a ser publicados e que têm vindo a melhorar. Neste momento, o earnings per share médio do S&P 500 cresce 2,4%, quando se esperava uma contração de menos 0,7%. E também é mais uma semana para vermos como são os próximos movimentos na tensão geopolítica que existe no Médio Oriente e que, se continuar como tem sido até agora, serão boas notícias para o mercado. E então, esta próxima semana é a segunda das duas semanas de que tínhamos falados e, por enquanto, os eventos parecem produzir-se da forma mais agradável para o mercado. Obrigado.